Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa. Tá começando mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje você vai aprender a fazer comigo um poke vegetariano. O poke, para quem não sabe, é um prato havaiano. O Havaí é uma ilha que pertence aos Estados Unidos, mas tem toda uma cultura independente. Ela fica muito próxima ali da Ásia, principalmente do Japão e da Coreia, e também sofre muitas influências aí da culinária asiática. Você vai ver hoje aqui que eu tô falando de um prato que tem cara de Havaí, porque tem muita cor, tem muito brilho, tem refrescância, mas os ingredientes, as técnicas são aquelas que a gente costuma ver na comida japonesa. Ficou curioso ou curiosa para aprender essa receita? Então já sabe, papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela, que hoje tem poke vegetariano, poke de shiitake aqui no Bora Rangar. Para fazer essa receita de poke vegetariano, você vai precisar, primeiro, pro poke. Vou começar falando que aí tá escrito shimeji. Shimeji é um outro cogumelo da cultura japonesa. Você pode usar os dois, tá? A gente vai fazer com shiitake hoje porque a gente não encontrou o shimeji, mas não tem problema. Um limão, o suco e as raspas, 4 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de óleo de gergelim, muito importante esse ingrediente, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, 3 rabanetes em cubos, 2 colheres de sopa de azeite, meio abacate picadinho, meia cebola cortada fina, cebolinha a gosto. Para montagem nós vamos usar arroz cozido. Eu vou te ensinar a fazer o gohan aqui, que eu já ensinei, mas vale a pena dar uma revisada para a montagem do nosso poke, e gergelim branco, gergelim preto. O poke, né, como fala ali na receita, é como os havaianos chamam o donburi. Eu vou mostrar para vocês o que é donburi, que é da cultura japonesa. Vem comigo para cá, que a gente já vai mostrando aqui, o nosso poke aqui, adaptado, é claro. Tá vendo? Essas tigelinhas, esses bowls que geralmente a gente usa para comer uma sopinha. Gil, fecha aqui nessa tigelinha aqui, para mostrar pro pessoal. Essas tigelinhas que geralmente a gente come uma sopinha, come um caldo, né? No Havaí é chamado de poke, e é isso que dá o nome para nossa receita. No Japão, donburi. Mas aí, como a gente está na cultura havaiana, a gente vai ter uma receita que tem essa influência aqui. E aí, os hashis, para sinalizar que o poke geralmente é comido de hashi, e a gente começa pela base, o mais importante, que é o arroz japonês. Eu tô aqui com o arroz gin, que é o arroz que é o grão que a gente produz o gohan. O gohan é aquele prato que é um arroz grudadinho, sem tempero e que não tem muito mistério para fazer. Se você seguir as técnicas que eu vou te dar, as dicas que eu vou te passar aqui agora, você vai tirar de letra e o seu arroz vai ficar delicioso. Bom, importante, não é para temperar, não vai sal, não vai alho, não vai pimenta, nada disso, nem azeite, nem óleo, nem nada. A primeira coisa que a gente vai fazer, é pegar o nosso arroz gin, né, os grãos do gin, e vamos aqui, lavá-los em água corrente. Observa, eu queria que o Gil fechasse aqui, na água que está escorrendo embaixo aqui, Gil. A gente vai lavar esse arroz até que ele pare de soltar essa água branca que sai dele, é o excesso de amido, Você vai aí esfregando a mão, você pode fazer até o seguinte, passa ele para um bowl, para facilitar, enche com água e aí, esfrega bem assim os grãozinhos do seu arroz. Aí tá vendo? Ele fica com essa água aqui mais leitosa. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e vai escorrer. Geralmente, quem não tem costume de lavar arroz, fala assim, Arthur, eu não tenho costume de lavar arroz. Eu vou falar para vocês também. Para fazer o meu arroz no estilo brasileiro, eu também não tenho esse costume de lavar o meu arroz, não. Eu acho que o arroz fica mais saboroso. Mas para fazer o gohan, isso aqui é imprescindível. A gente retira esse excesso de amido, o que dá para esse arroz, né, ali uma falta de aderência, faz com muito amido, os grãozinhos não vão grudar uns nos outros, que é o que a gente quer aqui. Então a gente tem que retirar esse excesso de amido. Esse arroz ele tem bastante, tá vendo, segunda lavada, ele ainda tá soltando essa aguinha branca. A gente vem aqui, geralmente lá pela 3ª ou 4ª água, depender da quantidade de arroz que você está fazendo, você já começa a ver a aguinha clarinha saindo dele. Como ainda está descendo aquela água branca, eu vou lavar ele mais uma vez, coloco a água,
Vou trazer ele aqui para o meio de novo, para vocês verem o que eu estou fazendo aqui. Eu estou esfregando esse arroz, ó, com a ponta dos dedos para realmente retirar todo o excesso do amido. Você vê que a água dessa vez, ó, ela já vai ficando uma aguinha mais clara um pouquinho, mas ainda sai branquinha. Enquanto essa água não estiver transparente, a gente não dá sequência no processo. Muito importante isso. Vamos lá. Terceira lavagem, ainda com água branca. Ó, a gente coloca a água de novo. E aí agora, ó, já fica mais clarinha essa água. Praticamente transparente, tá vendo? Já não sai tanto amido, você consegue ver lá o fundo do arroz, tá vendo? Então, nessa parte aqui agora a gente já vai para a panela. Arroz lavado, a gente vai começar aqui o nosso Gohan. Eu estou usando aqui 2 xícaras de arroz, tá? A receita, ela pede arroz cozido e ela não especifica muito. Então, é o seguinte, para cada 2 xícaras de arroz, para cada 1 xícara de arroz, na verdade, você vai utilizar 300 ml de água. E aí ele é um arroz que é feito com bastante água mesmo, porque como eu falei, né, ele é para ser um arroz grudadinho. Arthur, você não esquentou a panela, não dourou uma cebola, um alho, é assim mesmo, gente. Aqui, ó, a gente vai usar rabanete, cebola, tem o shoyu, são ingredientes que são bem fortes e vão temperar o nosso arroz. O arroz, quando você faz ele assim, sem colocar sal nem nada, ele chega a ser docinho. Então ele vai trazer uma base para a nossa degustação e vai deixar o poke mais suave se você respeitar a maneira japonesa aí, ó, de preparar o seu Gohan. Então agora o que vai ser feito aqui? Eu vou ligar a panela e aí a gente vai esperar essa panela começar a ferver. Quando ela começar a ferver, você vai abaixar o fogo, tampar essa panela e vai deixar cozinhar por 20 minutinhos. Muito importante, passados os 20 minutos de cozimento com panela tampada, você vai desligar essa panela e não vai destampar. Você vai desligar e deixar ela fechada por mais 10 minutinhos. E aí a gente vai ter um arroz ali, que é aquele arroz que dá uma goma, que fica bonito, grudadinho, diferente, né, da nossa cultura aqui. A gente sempre valoriza um arroz mais soltinho. Ó, vou deixar tampado de olho, porque quando começar a ferver eu tenho que abaixar o fogo e contar os 10 minutos. Agora a gente vai para a produção do nosso molho e dos acompanhamentos, tá bom? Eu vou pegar aqui, ó, eu tô com um abacate que eu deixei aqui no congelador, que é para facilitar a gente descascar e fatiar ele. Vou deixar ele aqui para ele ir esfriando enquanto a gente, para ele dar, né, uma aumentada na temperatura para não ficar muito gelado, mas é importante que ele esteja gelado para que a gente consiga fazer as fatias bonitas dele. Nessa tigela aqui eu vou começar raspando a casca do limão. Então a gente vai adicionar raspas da casca do limão que vão trazer para esse prato uma refrescância, uma tropicalidade, né? Uma cara de Havaí, uma citricidade, eu acho que é a palavra interessante, que é aquela acidezinha que o limão tem. Quando a gente usa só o suco, a gente não consegue atingir de fato o sabor máximo do limão. Então, um pouquinho de raspas, não precisa raspar o seu limão todo. E importante sempre observar, né? Chegou na parte branca do limão, para de raspar, porque senão vai amargar. Especialmente aqui, que a gente não vai cozinhar esse molho, é para ele ser consumido cru. Então a parte branca é muito amarga. Então ao invés de trazer só acidez, você vai estar trazendo aqui para sua receita amargor e aí vai ficar acabando, fica ruim, fica pesado de comer. Eu vou cortar esse limão aqui, vou espremer ele à moda antiga, usando a mão mesmo, ó, aqui dentro da tigela. O limão Tahiti, ele não tem semente, né? Você já deve ter observado. Então você não precisa se preocupar em parar as sementes aqui. Se você estiver utilizando limão galego, que é também conhecido como limão cravo, limão rosa, ou então o limão siciliano, esse sim tem semente. Então você precisa parar a mão embaixo assim, ó. Você coloca e espreme o caldo do limão por cima da mão para parar as sementes. Você pode usar uma peneirinha também que serve. Bom, suco do limão para dentro, vou passar uma aguinha na mão para não ficar suja de limão aqui. Vou colocar aqui dentro dessa tigela
cebola picadinha. Uma cebola bem picadinha. Se você quiser ralar essa cebola também pode, tá? Ela vai trazer um sabor aqui, uma picância interessante, um pouco de acidez e também dulçor, né? A cebola é muito rica em açúcar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Então ela ajuda a adoçar também, em certa medida, né? Vamos colocar o shoyu, que é aquele molho de soja clássico da culinária japonesa que todo mundo já conhece, fácil de encontrar nos supermercados. E vou colocar aqui também o nosso óleo de gergelim. Agora a ideia é dar uma emulsificada nessa mistura. Então por isso, ó, é que eu estou usando esse aqui, que é o batedor de arame, né? Conhecido também como fouet. Olha aqui, ó. Dá essa emulsificada, faz aqui esse molho. Quando você bate, né, um óleo e um ácido, a tendência, aqui no caso do óleo de gergelim e o limão, a tendência é que isso dê uma cremosidadezinha, né? Como se fosse no caminho ali da maionese, que também tem essa ideia, né, de misturar um óleo, uma base. Olha aqui, ó, esse ele vai ficar um pouco cremoso. A gente vai usar essa cebola picadinha e esse molho para temperar o nosso poke na hora da montagem. Então, pode reservar, pode deixar ele na geladeira, porque o poke ele é consumido, né, frio, é um prato frio, parecido com uma salada. Eu acho que a melhor categorização do poke, para quem não conhece, para quem nunca comeu, o que é poke? Eu acho que é uma salada à base de arroz, é uma boa ideia. E aí os ingredientes vão variar, você vai ver poke com peixe, com frango, com porco, sempre misturando frutas, algumas raízes, né? Tipo o rabanete, o gengibre, e a ideia, e o arroz também, o arroz gohan. Vamos lá então, vamos para o nosso abacate. Eu vou ensinar vocês a fatiar o abacate agora, muito interessante. Primeira coisa é extrair a semente, então a gente vai pegar a faca ao longo de todo o abacate aqui, ó. A gente vai traçar uma linha, dividindo esse nosso abacate ao meio, de comprido, né? No sentido vertical ali do nosso abacate. Leva a faca até a semente, né? E o corte atravessa para os dois lados. Essa semente aqui, ela nem tá com dificuldade para tirar, mas é porque essa aqui tá solta, tá vendo? Ó, ela já se soltou. Mas geralmente a semente fica agarrada. O que você faz? Você bate a faca nela assim, torce e retira ela na faca. Não tem mistério. Tá bom? Agora a gente tem duas formas de descascar esse abacate, e eu acho que a mais legal, que faz menos sujeira, é a gente fazer o seguinte. Eu vou colocar o abacate virado para baixo aqui na minha tábua. Vou traçar uma linha que sai aqui, ó, mais uma vez, né? Lá da ponta do abacate e vai até a outra ponta. Ó, tentando, né, não cortar a polpa, somente a casca. Então, chega na polpa, você para, um corte quase que superficial, né? Porque a casca do abacate, ela é bem fininha, não é tão fininha assim, mas também não é tão grossa. Então, se você cortar demais, você vai acabar cortando a polpa. E aqui, ó, você consegue retirar a casca. Algumas vão sair mais fácil, e a desse abacate não está saindo tão fácil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a segunda alternativa, que é, ó, passar uma colher aqui, essa um pouco mais delicada, porque às vezes você vai acabar dando uma ferida aqui no seu abacate, mas não tem problema, tá? Esse aqui ele já tá um pouco mais agarrado na casca, que ele não tá tão maduro assim. Ele tá maduro, tá? Mas não tá completamente maduro. E a ideia é mesmo essa, tá? Um abacate muito maduro não serve. Agora, verde demais também não vai servir. Então você tem que encontrar um meio termo aí do abacate, tá? É aquele famoso de vez, né? Esse é que é o legal. Porque se ele tiver verde demais, ele vai amargar. Maduro demais, você não vai conseguir fatiar ele da maneira que eu vou te ensinar aqui. Ó, aqui agora começa a soltar mais, tá vendo? Mas é como eu te falei, ele tá mesmo agarrado. Então, vai com calma, com carinho. Isso pode acontecer com você também, né? É legal, foi por isso que eu quis trazer mesmo esse abacate aqui para mostrar para vocês a extração da casca dele. E você observa que ele tá bem firme, tá vendo? Ó, ele não desmancha, né, quando eu aperto ele aqui. Se ele tivesse muito maduro, a primeira técnica da casca ia ser a mais simples, muito simples inclusive, ela ia sair inteira, né? Quanto mais maduro, mais fácil de retirar a casca. Mas não tem problema, ó. A gente vai com calma e com paciência, passando a colher aqui para evitar ferir o abacate. Depois eu vou fazer de um lado, vou fazer dos dois, né? Porque aí todo mundo vai comer. Mas eu vou te mostrar de um lado só, que é o suficiente. Você vai repetir o mesmo processo do outro lado aqui do seu abacate. Vamos lá. Tá quase saindo aqui inteiro. Ó, beleza.
retiramos o abacate aqui da casca. E agora você vai colocar ele assim para baixo na sua tábua. Como, né, ele deu uma ferida aqui, a gente vai dar só uma acertada nele aqui, ó, retirar isso aqui. Não que eu não vou jogar fora, né, mas só para ficar bonitinho. E agora você vai utilizar a ponta da faca para, ó, segura o abacate com a mão, né? Você vai fazer finas lâminas aqui com o seu abacate, passando a ponta da faca do ele vai decorar o seu poke ali também de maneira bem bonita também, tá bom? No próximo bloco, a última coisa que você vai fazer é dar uma refogada rápida nos cogumelos. Os cogumelos não podem cozinhar demais, então a gente vai fazer isso só na finalização, tá bom? Além disso também, ó, já vou entrar com o rabanete que já tá lavadinho e a gente vai só fazer finas fatias utilizando aqui um fatiador de legumes, mas você pode também fazer na faca, tá? Isso aqui é muito simples e ele vai assim mesmo, cru, fatiado fininho, traz uma acidez e um sabor muito interessante. Vamos começar a montagem aqui do nosso poke. Ó, temos o arroz aqui cozidinho, arroz no estilo japonês, o famoso Gohan, que é aquele arroz que fica grudadinho. Ó, então aqui famoso Unidos Venceremos pra gente aqui no Brasil, né? Que é para facilitar a gente conseguir comer de palitinho, né? O arroz soltinho não seria possível. Então, ó, você vai colocar aqui no fundo da sua tigela o arroz. Eu tenho aqui os cogumelos que a gente só refogou rapidamente 2 minutinhos aqui no azeite. Botei um pouquinho de sal e pimenta, mas não precisa, tá? Isso aí vai ser a critério seu. Vou pegar aqui uma colher, ó, que vai me ajudar na montagem. Vamos colocar as nossas fatias de abacate. Aí tem que pegar com a mão mesmo, não tem jeito, para poder fazer bonitinho aqui, ó. Colocar eles meio para fora, assim, do nosso bowl, né? Do nosso poke. Vou colocar fatias de rabanete aqui bem fininhas, ó. Vai dando aquela cor, vai ficar bem bonito. E aí, ó, o nosso molho que a gente preparou, a gente vai regar todo o nosso poke com esse molhinho, a base aqui de shoyu, óleo de gergelim, cebola picadinha. Aí você pega um pouquinho do caldinho, rega assim, ó. E para finalizar, cebolinha picadinha e também gergelim. Tá pronto o nosso poke, muito bonito, super, né, charmoso. Olha aí, uma montagem diferente, vegetariano, saudável e bora rangar. Segunda sem carne bem gostosa aqui, diretamente do Havaí. Dá licença, chegou meu momento. Ó, aí você já pega aqui, ó, com um pouquinho do arroz lá no fundo.